A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Eu vou trazer aqui o devocional, a palavra no devocional. Eu quero ler Gênesis capítulo 1. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2 do capítulo 1 e a gente vai discorrendo aqui e os irmãos vão acompanhando daí, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente observa aqui é que no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante a gente analisar esse versículo 1 sob uma perspectiva de prioridades. Por que, Márcio? Porque olha o que a palavra de Deus diz. Primeiro Deus cria os céus, depois Deus cria a terra. Perceba que os céus vêm em primeiro lugar, a terra em segundo plano. O que isso quer dizer, Márcio? Isso quer dizer que o céu tem que ter primazia nas nossas vidas. É por isso que as escrituras dizem em Mateus capítulo 6 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas relacionadas à terra serão acrescentadas. Então, no dia de hoje, que o céu venha estar em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, a palavra diz que a terra ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, estava tudo caótico, era um cenário de caos. E às vezes a gente pode fazer um paralelo com a situação que a gente tem vivido no mundo hoje. O mundo está em caos, por diversos fatores que não dá tempo da gente discorrer aqui, mas os irmãos há de concordar comigo que o mundo está um caos. E no meio do caos, o que a palavra diz? A palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o caos não estava sobre o Espírito, era o Espírito que estava sobre o caos. E se o Espírito de Deus mora em nós, o que a palavra está dizendo é que nós nunca podemos deixar o caos nos dominar. É nós que dominamos o caos. Deus chamou seus filhos para dominar e não para serem dominados. É por isso que aqui no capítulo 1, no versículo de número 26, o Senhor diz que o homem deveria dominar sobre todas as coisas. E nesse aspecto não há meio termo. Ou você domina ou você está sendo dominado por algo ou por alguém. E a outra lição que eu aprendo aqui, a terceira lição, é que Deus ele usa a boca e ele usa os olhos. Quando ele usa a boca, no versículo 3, ele diz: haja luz. Deus ele poderia criar diversas outras coisas, mas a primeira coisa que Deus cria é a luz. Ele diz: haja luz e houve luz. Por que luz? Porque luz fala de clareza. Você nunca vai para frente sem que antes você não tenha clareza do que você quer. A luz da palavra de Deus, ela nos faz enxergar aquilo que a gente tem que fazer. Se está tudo escuro, não tem como você enxergar nada. E a vida de muita gente não vai para frente porque ele não sabe usar a luz da palavra de Deus para ter clareza daquilo que ele tem que fazer na vida dele. Então a primeira coisa que Deus faz é haja luz. E como é que Deus determina isso? Através da sua própria palavra. Porque grave o que eu vou dizer para vocês. O que você fala determina o que você vive. O que é que Deus fala? Haja luz. O que é que houve? Houve luz. A luz apareceu.
Então as nossas palavras têm um poder gigantesco. Então cuidado com aquilo que você fala. Para de falar de trevas na sua casa. Para de conversar só sobre escuridão. Passe a falar mais sobre a luz, porque aquilo que você fala determina o universo que você vai viver. O que é que Deus está fazendo aqui? Ele está criando o universo. E todos os dias nós criamos o nosso próprio universo. E todos os dias a primeira coisa que a gente tem que fazer é acender a luz da palavra na nossa vida, para que nós tenhamos clareza do que a gente tem que fazer. E principalmente também das nossas falhas, daquilo que temos que melhorar. Porque lá em Lucas 15, quando a mulher ela perde a dracma na própria casa dela, ela acende a candeia, varre a casa, ou seja, primeiro ela acende a candeia, quando ela acende a luz, ela percebe que a casa dela estava suja. Então às vezes o irmão que fica só criticando o outro, só falando mal do outro, é porque ele nunca acendeu a candeia na própria vida e nunca observou que a vida dele está mais suja do que a vida de todo mundo. Quarta lição, depois Deus usa os olhos, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que são os olhos aqui, Márcio? Os olhos é a capacidade que Deus nos deu para enxergarmos com o olhar de observação. Deus ele observa o resultado final daquilo que ele falou. Escute o que eu vou lhe dizer. Tudo aquilo que você fala terá um resultado. E o resultado daquilo que Deus falou foi bom. Ele lhe disse, foi bom o que eu fiz. Então tudo aquilo que você fala precisa passar pelo crivo da sua visão. Será que o que eu falei, será que o que saiu da minha boca foi bom ou foi ruim? A Bíblia diz que boa é a palavra dita ao seu tempo. E em último lugar aqui, que eu não vou me estender muito, a palavra diz que Deus ele fez separação de águas e águas, aqui no versículo 6. E é interessante porque separação entre águas e águas, água é semelhante à água, mas ele faz separação. Versículos de número 10. E chamou Deus a porção seca terra. Não, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: diz Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. O interessante é que Deus ele não cobra da terra antes que a terra apareça. Não entendi, mas isso aqui é muito forte. No versículo 11, Deus cobra algo da terra. Não é que Deus cobra, Deus dá uma ordem. Produza a terra. Mas ele não dá essa ordem de produção antes que a terra não apareça. Mas o que isso significa? É que antes de produzir você precisa aparecer. E eu sei que muita gente se esconde. Eu já me escondi muito do meu chamado. Já me escondi muito em muitos momentos da minha vida. Mas Deus ele só produz quem aparece. É por isso que ele disse. E no versículo 9, apareça a porção seca. E no versículo 11 ele diz, agora que você apareceu, terra, agora produza. Porque não tem como produzir escondido. Amém? Existem inúmeras lições aqui, mas eu quero deixar essas lições no coração dos irmãos. Deus abençoe e tenham todos um bom dia.